Meus irmãos, estamos estudando Lamentações. Lamento, mas é assim mesmo. É um livro que parece pequeno, mas tem bastante conteúdo, embora o conteúdo seja repetitivo. Interessante isso. A quantidade é de repetição, ou seja, chorar, chorar e chorar. E talvez nós precisamos também aprender a chorar pelos nossos pecados, chorar pelas nossas limitações, incapacidades, chorar pelos perdidos e chorar diante do Senhor. Lúcifer perdeu a sua santidade lá no céu. Adão e Eva perderam sua santidade no Éden. Caim perdeu a sua santidade ao desafiar a Deus. E tantas outras pessoas que mostram que a palavra de Deus mostra, perderam a sua santidade. O grande problema da humanidade é a perda da santidade. Quando nós nos desviamos do Senhor, nós não perdemos a santidade posicional. Há 3 tipos de santidade. A santidade posicional, essa você conseguiu, ou ganhou, né, essa santidade quando você se converteu a Cristo Jesus, o seu Salvador. Você foi separado pelo Espírito Santo e colocado dentro do corpo de Cristo. Santidade quer dizer separação. Ele te separou. Há uma santidade futura, quando você não terá mais nenhum problema com o pecado. Nada vai te impedir de adorar ao Senhor em santidade perfeita. Você não vai ter maus pensamentos, você não vai ter espírito de vingança, de inveja. Você vai ter um coração totalmente entregue para o Senhor em santidade absoluta. Você não vai se tornar Deus, tá bom? Mas você vai ser como Adão era antes de pecar. Mas tem uma santidade que é essa que está nos perturbando agora, preocupando, né? Por causa da perda dela, que é a santidade atual, ou santidade presente. É a santidade que você, já crente em Cristo Jesus, precisa desenvolver, precisa manter, pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor Jesus na sua vida. Quando você pratica as virtudes que há em Cristo Jesus, demonstradas na palavra de Deus, por meio do Espírito Santo agindo na sua vida, você então está mantendo essa santidade atual. Você peca ainda, mas é mais ou menos como, pensa num copo de água, mas a água do rio Mogi, tá bom? Uma água suja. E aí, pensa também numa torneira de água corrente, de água limpa, caindo sobre esse copo. O que acontece? Esse copo vai transbordando. Então aquela sujeira, aquela água impura, ela vai saindo daquele copo. Mas não saiu completamente assim que caiu a água, ela vai saindo, né? Então, à medida que o Espírito Santo que flui dentro de você, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Quando o Espírito Santo vai controlando sua vida, as impurezas vão saindo. Agora, se de repente alguém vai mexer na manutenção da caixa e fecha por um tempo aquela água, o que acontece quando você reabre aquela torneira? Nem sai água. Fica tossindo, né? E dependendo de onde você mora, começa a sair água preta, encardida. Aí é como se
o Espírito Santo não estivesse fluindo nas nossas vidas, mas aquelas atitudes pecaminosas. Então, vez por outra, acaba a água, né? Vez por outra, o Espírito Santo para de agir nas nossas vidas. O dirigente falou do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entendeu assim que mandou ele brecar aquele caminhão. O Espírito Santo algumas vezes para de agir nas nossas vidas por causa do pecado. E aí começa a água suja de novo, né? Começa a sujeira nas nossas vidas. Então, vai mantendo aquela purificação à medida que você vai confessando os seus pecados, vai mantendo a vida em dia. Algumas pessoas, elas andam tão perto de Deus que parece que elas nem têm pecado. Elas têm. E um dia elas serão livres de todo e qualquer pecado. O que é maturidade cristã? É a carga horária de atuação do Espírito Santo na sua vida. Quando o Espírito Santo age bastante na sua vida, você se torna uma pessoa madura na fé, na vida cristã. Quando o Espírito Santo age pouco na sua vida, então você não demonstra aquela vida de Cristo Jesus em você. E aí você precisa buscar santidade. Tudo que o homem perdeu foi santidade. Tudo que ele precisa buscar é santidade. Quanto mais tempo na sua vida, na sua jornada, você andar em santidade, então mais você vai se parecer com Cristo Jesus. Buscar a santidade. Bom, vocês que são mais maduros, que já entendem os princípios da vida cristã, sabem que quando eu falo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é um modo de dizer, né? Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você não faz nada, né? É o Espírito Santo que faz em você. O povo de Judá perdeu a santidade quando começou a adorar outros deuses. Quando começou a se rebelar. Na verdade, tem 3 Is na nossa vida que precisam ser extirpados, arrancados, senão nós não conseguimos adquirir a santidade necessária. O primeiro I é idolatria. O povo se meteu em idolatria e perdeu a santidade. O outro I é a imoralidade. O povo começou a se tornar imoral, sexualmente falando, e também financeiramente, socialmente. Começou a abusar dos mais fracos, desprezar os mais fracos, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. E o terceiro I irreverência. Eles começaram a se tornar irreverentes. Não adoravam mais a Deus na beleza da santidade dele, mas eles adoravam ou tentavam adorar a Deus na sua própria conduta hipócrita. Veja se não é isso que acontece comigo e com você. Nós começamos a nos tornar idólatras de alguma coisa, nós nos tornamos imorais e nós nos tornamos irreverentes. É a receita completa para você perder a sua santidade. E o povo é convidado, pelo menos aqui no título, que não é inspirado, mas é sugestivo na minha Bíblia, em Lamentações 3, o povo é convidado a reconhecer o seu pecado, porque eles perderam a santidade perdida. Aí, a partir do versículo 22, é a santidade buscada. Eles querem buscar, não é uma questão de querer, é uma questão de precisar buscar essa santidade. E a introdução para a busca da santidade está no versículo 21. Alguém pode ler?
Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então eu quero trazer à memória, eu vou recordar na minha mente o que pode dar esperança para mim. O Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Você vê a restauração tripla, não é tripa não, tá? É tripla, 3, né? Você precisa lembrar, quero trazer à memória. Lembra-te de onde caíste. Daí você precisa se arrepender. E aí você precisa voltar à prática das primeiras obras. Voltar à prática que era sua quando você estava andando em santidade. Então nós temos aí uma missão de casa, né? Lembrar, se arrepender e voltar. Então eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que me pode dar esperança é a santidade buscada. Vamos buscar essa santidade com os chorões, né? O Jeremias é o chorão, o povo também é chorão, está todo mundo chorando aqui por perder a santidade. E a busca da santidade é um processo, começa com lembrar, se arrepender e voltar à prática, mas é longo, às vezes é longo, às vezes demora um tempinho até você engrenar de novo naquela vida de santidade. Mas não desanima não, porque é isso que o Senhor quer para todos os crentes. Versículo 22, leia, alguém falou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, 2 pontos. Alguma versão aqui tem 2 pontos no final do versículo 21? Do seu Dionísio tem, né? Do pastor João Melo. Então, já vi que tem algumas versões que tem, a minha não tem. Mas é 2 pontos. Porque eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? 2 pontos. Aí vem. Alguém falou assim que para você estudar a Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer é não considerar as divisões, porque elas atrapalham um bocado, muitas vezes. E aqui atrapalha, porque dá a impressão que acabou aqui no versículo 21, mas não. O versículo 21 é uma ponte para o que vem nos próximos versículos. Eu quero trazer à memória. O que eu tenho que pensar agora que eu perdi a santidade? Eu tenho que lembrar que é a misericórdia do Senhor que me manteve até agora, mesmo em pecado. Mesmo perdendo essa santidade, é a misericórdia do Senhor que foi a causa de eu não ter sido consumido. Foi o escudo de Deus na minha vida. Foi a misericórdia do Senhor que dura quanto tempo? Para sempre. Ela não tem fim. Eu posso ter fim, mas a misericórdia não. Não abuse da misericórdia do Senhor. Se você está gozando desse tempo de misericórdia do Senhor, reconheça isso e volte para os caminhos do Senhor. Versículo 23. Renovação cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que se renova a cada manhã? As misericórdias. Não é você que se renova a cada manhã, mas são as misericórdias de Deus na sua vida que se renovam a cada manhã. E o nosso Deus é tão bom que Ele nos mostra a fidelidade dEle. Por que fidelidade? Porque Ele prometeu estar conosco. Ele está fazendo muito bem a parte dEle. Ele é fiel para conosco. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele tem mostrado a misericórdia dEle nas nossas vidas diariamente. Versículo 23. Esse amor
E essa bondade são novas todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Agora é o 24, irmão. Pode ver. Deus é tudo o que tem, por isso confio nele. Ele é a minha porção. Deus é a minha porção. É a única porção que você pode confiar. Tem um bairro em São Paulo, eu era membro da igreja naquele bairro de Moema, talvez alguns conhecem. É um bairro muito rico, Moema. Só que Moema tem um problema de enchente, é perto do Rio Pinheiros. E ali tem um problema de enchente. E a prefeitura lá resolveu agora que vai desapropriar uma área de 2.700 metros, é uma área bem grande, 2 quarteirões ali de casas. Agora você imagina o preço daquelas casas. Eles falaram, vocês têm 1 ano para sair dessas casas, porque nós vamos fazer um piscinão. São Paulo tem mais de 50 piscinões, né? A dúvida se adianta ou não aquilo lá. Mas eles vão desapropriar essas casas, mansões até, e dizem que vão pagar o preço justo. Isso aí não é problema meu. Mas eles querem fazer um piscinão. Mas muita gente em muitos lugares já sofreu com desapropriações. É como se o governo te desse a concessão de estar morando num lugar, mas quando eles não quiserem que você more lá mais lá, você vai sair de lá, porque ali vai passar uma estrada, ali vão fazer um gasoduto, ali vão fazer um piscinão, o que eles quiserem, o que eles acharem necessário. Você pega esse dinheiro e vai embora daqui. Sua casa agora é nossa. Então, meus irmãos, até as nossas porções não são nossas, né? O seu carro, você paga aluguel para usar o seu carro, chamado IPVA e outras coisas. Então nós sempre estamos na mão de alguém, com aquilo que nós pensamos ser nosso. E o Senhor está dizendo, Jeremias está dizendo, né? A minha porção é quem? É o Senhor. Essa aí você não perde nunca. Ela é sua, é totalmente sua. O Espírito Santo é o selo nos nossos corações. Você não perde essas coisas que Deus te deu. Por isso, meus irmãos, nós precisamos voltar àquilo que nos dá esperança de verdade. A porção, o Senhor é a nossa porção. E quem está dizendo isso é a minha alma. Eu sinto isso. Eu sinto que a única segurança que eu tenho na vida é o Senhor. Portanto, o que eu vou fazer? Esperarei nele. É a primeira vez que o livro de Lamentações começa a nos dar uma esperança. E é reconhecendo que você é do Senhor. Versículo 25. Bom é o Senhor para quem? Para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Nós estamos estudando sobre busca. Busca do quê? Da santidade. Então nós buscamos ao Senhor. É bom esperar pelo Senhor. Você nunca vai ser decepcionado esperando pelo Senhor. E versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor. E de que maneira? Em silêncio. Em silêncio quer dizer em quietude de alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós precisamos descansar no Senhor. Mesmo que você esteja no momento que você está passando pela perda da santidade, por alguma coisa que você fez, pensou, por algum desvio, ainda assim você pode trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Espere no Senhor. Confesse aquilo que precisa confessar e o Senhor vai te salvar. Salvar no sentido dessa situação.
Versículo 27, bom é para o homem suportar o quê? O jugo na sua mocidade. Em outras palavras, é muito bom você aprender o sofrimento logo, desde cedo. Saber que a vida não é fácil, a gente às vezes faz umas bobagens mesmo na vida, e a gente acaba levando uns açoites da própria vida, do mundo, de Satanás, de Deus, mas todos os que passaram por esses sofrimentos, e ganharam o ensino do Senhor, eles sabem dizer, foi bom. Não tem um salmo que diz assim, foi-me bom ser afligido, para que eu conhecesse os decretos, os juízos, a palavra do Senhor. Um pouquinho de sofrimento não mata, às vezes mata, tá? Mas um pouquinho de sofrimento faz bem para todo crente, porque a gente aprende novidades na vida cristã. O orgulho, a presunção, a autossuficiência, tudo isso começa a ir para o ralo quando a gente passa por sofrimento. Versículo 28, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Então veja aqui que já estamos repetindo isso algumas vezes, não coloca Satanás no meio de uma história tão linda. É com você e Deus, é com o sofredor e com Deus. É Deus que está colocando esse peso. É por causa do pecado? É a disciplina de Deus sobre o povo de Judá. E o povo tem que aguentar em silêncio. Não é um momento que Deus vai tirá-los dessa situação, mas é um momento que eles podem ir acorrentados pelo pescoço com jugo. Aqui ele fala de jugo, não é? Suportar o jugo. Então Deus está colocando essa canga, né? Esse jugo, esses grilhões. E o melhor que eles fazem é ir caladinho, vai pensando na vida. Você tem 700 quilômetros para pensar na vida. Chegando lá, vê onde você vai morar, vê o que vai acontecer com você. Deixa acontecendo, porque Deus está guiando na sua restauração, na sua cura. Tem pessoas que procuram ajuda quando elas estão num desespero, e devem procurar mesmo. Mas elas querem ajuda no momento, elas acham, ora por mim, uma oração vai resolver. Me dá alguma palavra, como se fosse resolver. Você tem que esperar agora. É igual doença, ficar doente é rapidinho. Depois para curar, vai dinheiro, vai tempo, vai paciência, muitas coisas. Então é assim também, porque o pecado é uma doença. E para ser curado disso, buscar a santidade vai um tempinho. Enquanto você espera, põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. É uma maneira de dizer, né? Quem sabe vai ter esperança. Mas vai ter sim, irmãos. Mas o momento agora é de fechar a boca, é de se humilhar, é de abaixar até o pó. É o momento da humilhação. O momento do desvio, do prazer, da alegria mundana, momentânea, você já foi. Curtiu o momento? Agora você vai curtir o sofrimento. E aí o Senhor vai te ajudar. Talvez haja esperança, se você aguentar firme. Versículo 30, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Então, não adianta contratar o Egito, a Síria, não. Dá o pescocinho lá para os caldeus, né? Não resista. Deixa eles colocarem os grilhões aqui no pescoço, é o que Deus quer.
Gente boa teve que aprender isso daí. Abacuque, o profeta, teve que aprender. Até quando, Senhor? Como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Um povo idólatra, pior do que nós. Senhor, tem alguma coisa errada. Você sabe quando Abacuque teve a sua vitória, né? Está em Abacuque 2:1. Alguém pode ver? Quem conseguir achar Abacuque também, né? Tem isso. Esse é outro problema, é tentar achar o livro do Abacuque. Abacuque 2:1. Ué, aqui não tem. O meu também sumiu. Confiei na minha torre de vigia. Aqui é o primeiro, né? Aqui é Não, tá certo? 2:1. É 2:1. Não, a gente está admirado que você achou, a gente não achou ainda. Pode ler? Não, você tem que esperar, gente. Agora sim. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Enquanto ele estava esperneando, nada, ele não conseguia a resposta de Deus, mas aí ele subiu na torre de vigia. É uma coisa figurada. A torre de vigia é um lugar alto, né? Em que o arauto, o linguarudo, né, da aldeia, ele ficava só olhando o deserto. Uma poeira começava a subir, uns camelos e cavalos vindo. É um exército! Ele gritava para todo mundo, né? Vamos nos preparar que alguém vai nos atacar. Torre de vigia. Eu vou ficar na torre de vigia, me colocar-me sobre a fortaleza, vou ficar lá esperando para ver se vem alguma resposta de Deus. É isso que você tem que fazer. Sobe na torre de vigia, o seu momento de oração com Deus, e fique esperando no Senhor. Vai orando e esperando. Versículo 31. O Senhor não rejeitará por quanto tempo? Para sempre. Por um tempo, sim, é o que Deus está fazendo. Mas não vai ser para sempre isso. Vai passar. Vai passar. Mas tem que curtir esse sofrimento. Versículo 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza do quê? Das suas misericórdias. Vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor. Então eu estou triste agora, mas Deus vai cuidar de mim. Deus vai me ajudar. Meus irmãos, sempre dê esperança para o pecador em Cristo Jesus. Sempre dê para ele um fio de esperança em que ele pode se agarrar. Mas também não dê palavras fáceis para ele. Não, num instantinho você vai sair disso. Você vai ver, você vai dormir essa noite, amanhã de manhã já está tudo bem. Amanhã de manhã ele está ligando para você. Versículo 33. Porque Deus, né, não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse versículo é muito precioso, não é? Não está dizendo que Deus não entristece a gente. Não está dizendo que Deus não aflige a gente. Mas está dizendo que Ele não faz isso com alegria. Ele não faz isso de bom grado. Ele faz isso porque é necessário. Vocês que já disciplinaram fisicamente seus filhos, ou até não fisicamente, né, mas que deixaram seus filhos humilhados por alguma coisa errada que eles fizeram, se você fez isso alguma vez com alegria, eu vou te dizer, você não é pai nem mãe, você é carrasco mesmo. Se você não chorou escondido lá no quarto, porque você não ama o seu filho. Exatamente, nós fizemos isso com tristeza no coração, com peso, mas tinha que fazer. Versículo 34. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Bom, aqui tem que dizer o que está acontecendo aqui, porque começou de uma frase nova, né? Onde que ele quer chegar? Ele tá fazendo uma pergunta, tá? Versículo 33, 34 e 35.
Então vamos começar de trás para frente para entender? Versículo 30, na verdade é 36. Vamos começar assim com uma pergunta. Não veria o Senhor? Você acha que Deus não está vendo? O que Deus não está vendo? Ou o que você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo? Versículo 34. Que pessoas estão pisando em vocês? Você acha que Deus não está vendo que os babilônios estão sendo bem cruéis com vocês? Versículo 35. Vocês acham que Deus não está vendo que os babilônios estão pervertendo o direito dos judeus diante de Deus? Você acha que Deus está cego? Que Deus não está vendo isso? E o versículo 36. Você acha que Deus não está vendo que os babilônios estão tirando todo o direito dos judeus de Judá de se defenderem? Você acha que Deus não está vendo isso? Esse é o pensamento, tá? Qual a resposta disso? Deus está vendo. Você acha que Deus não está vendo as suas lágrimas lá no travesseiro? Que onde você se escondeu lá você falou que ia beber água lá no trabalho, aí você foi lá chorar? Você acha que Deus não está vendo isso? Deus está vendo tudo, todo o seu sofrimento. Versículo 38, 37. Alguém pode ler? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Quem é que pode pegar os judeus e colocar corrente no pescoço deles porque eles querem? Eles não podem fazer isso. Pilatos falou para Jesus: você não sabe que eu tenho poder? Qual foi a resposta de Jesus? Nenhum poder teria, senão... Nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse dado. Meus irmãos, ninguém vai tocar em vocês. Nem o mundo, nem Satanás, nem difamador. Ninguém vai tocar em vocês sem que Deus saiba. Você está totalmente nas mãos de Deus. Então, para de perseguir vassoura de bruxa na sua vida. Quem que está voando em cima de mim e causando tudo isso? Para de perseguir, buscar qual o demônio que está atormentando sua vida. Para de perseguir a ideia de que eu preciso lutar contra Satanás. Sua conversa é com Deus. É Deus que está trazendo sobre a sua vida qualquer sofrimento. Mesmo porque você não vai ter um sopro de Satanás, né? Não, nós não temos força diante do inimigo. Então, você acha que Deus não está vendo? Fale com Deus, como se tudo viesse de Deus, e tudo vem de Deus mesmo. Toda permissão do sofrimento, eu sei que alguns não concordam com isso, mas não tem problema. Versículo 39, 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Isso. Alguns começaram a ensinar de maneira descuidada que Deus é o autor do mal. A Bíblia nunca diz isso. Deus fala até para Jeremias, né? Ele fala que Deus traz o mal. Eu crio o mal, para Isaías, né? Isaías ele fala isso. Deus criou o mal. Deus criou o mal é nesse sentido. O povo está em pecado, eu vou trazer um grande mal sobre esse povo. Eu vou trazer um juízo. Então eu vou criar o quê? O mal. O mal sobre esse povo. É nesse sentido. Não tem que pensar lá em Lúcifer, lá no Éden. Não tem que pensar nisso. O contexto é que Deus vai trazer o mal sobre o povo desobediente. Então ele cria o mal para eles, naquela circunstância. Então é o que Deus está dizendo aqui no versículo 38. Não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? A gente já tem a resposta. Qual a resposta? Sim, procede dele. Se ele quiser abençoar alguém, ele abençoa. Se ele quer quebrar a perna de alguém, ele quebra. Nós não lemos um salmo assim? Deus matou esse Og, o rei de Bazã,
do outro rei lá, não lembro o nome. Seol. Parece a capital da Coreia. Seon. Deus levanta esses males. E Deus levanta mal na sua vida também, se Ele quiser te disciplinar ou te ensinar alguma coisa. Então, isso aqui são palavras de esperança. Quem está lamentando, ao mesmo tempo que está lamentando, mas ele está também se enchendo de esperança. Eu estou nas mãos de Deus. Deus está vendo que eu estou indo para o cativeiro, mas eu estou nas mãos de Deus. Versículo 39. Alguém pode ler? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Deixa a parte de Deus aí, que é disciplinar. A sua parte qual é? Lembrar, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Deixa que Deus cuida da disciplina na sua vida. Você cuida de buscar a santidade perdida. Jesus passando por aquelas mulheres que estavam chorando, Ele fala: não chore por mim não, chore por vocês, pelos seus filhos. Se estão fazendo isso com lenhos verde, o que farão com lenho seco? Estão tentando queimar uma madeira verde, imagina um fogo aí na madeira seca que são vocês, vai queimar rapidinho. Então, trate de vocês ficarem firmes, porque comigo está tudo bem, estou cumprindo a minha missão. Então, meus irmãos, nada escapa do Senhor. Faça aquilo que você tem que fazer, submeter-se a Ele, tratar de limpar aquele copo, deixar que o Espírito Santo flua a água viva na sua vida para te purificar. E é isso que você tem que pensar, entregar-se nas mãos do Senhor. O resto Ele vai fazer. Ele vai administrar a quantidade de sofrimento, Ele vai julgar aqueles que estão fazendo mal contra você. Fica tranquilo disso. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Vamos fazer uma sondagem na nossa própria vida, porque esse é o nosso problema. Os dois ladrões da cruz estavam metendo pau em Jesus. Não pensa que um era bonzinho não, tá? Ele também estava no jogo de acusação. Só que uma hora ele caiu em si. Falou: olha, nós somos todos pecadores, mas esse homem não fez nada. Então, olha para a sua vida, lembra, arrepende-se e volte. Aqui, ó. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Lembre-se, né? Provemo-los, os nossos caminhos. Ou seja, arrependa-se e voltemos para o Senhor. Olha a ligação que tem com aquele versículo de Apocalipse. Versículo 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Levante as suas mãos para Deus, sua voz, ore para Deus. Não fica tentando achar inimigos na sua vida, Satanás, demônios, nada disso, esquece dessas coisas. Fale com Deus. E aí você fala como? Versículo 42. Um rebelde pode ler? Ó Deus, nós pecamos, nos revocamos e não nos perdoamos. Isso, obrigado, rebelde. Então, nós prevaricamos, nós pecamos. Esse é o ponto que eles têm que chegar. Esse é o ponto que Deus quer que cheguemos. Fomos rebeldes e o Senhor não nos perdoou. É simples, é por isso que nós estamos indo para o cativeiro. Deus não nos perdoou. Está sendo um processo. Agora você sabe que 1 João 1,9 te dá o perdão imediato. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora não estou dizendo que o processo depois do perdão é de restabelecimento e cura para você. Não, talvez
tem que curtir algum sofrimento. Nós vamos ler até o 45, vai ser rapidinho. Versículo 43. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. Cadê os caldeus aqui? Cadê os babilônios aqui? Não importa, não importa. Eu estava lendo hoje, não sei aonde, ou ontem, em algum lugar, de alguém que sofreu um racismo numa universidade nos Estados Unidos, anos passados. E perguntaram para ele falou várias coisas que ele enfrentou por causa da cor da pele dele. Aí eles perguntaram, qual foi a universidade? Ele respondeu, isso não me importa. Ele resolveu esse problema na vida dele. Então, meus irmãos, não importa da onde vem a flecha, o que importa é que você está flechado. Você tem que curar essa ferida que foi causada em você. Se foi o demônio, legião, o capeta, coisa ruim, sei lá o que, o nome que quiser dar para isso daí. Se foi o mundo, se foi um inimigo, alguém que já estava no seu pé, não importa nada disso. Cobriste-nos de ira, foi o Senhor. Nos perseguiste, não foram os caldeus, Deus nos perseguiu. Sem piedade nos matou, foi Deus que está nos matando. Não tem nada a ver com os caldeus. Quer dizer, um pouco tem, né? Mas não importa. Não importa isso. Quando nós chegamos nesse nível de aceitação, nós estamos no caminho da cura. Você não pode ficar buscando pessoas que te fizeram mal e colocar na sua lista negra, na sua lista lá de pessoas que eu desejo mal para elas. Vou escrever o nome delas. Se você tem um caderninho desse, rasgue todas as folhas das pessoas que estão nesse caderninho. Pessoas que eu ainda quero ver pisar na casca de banana. Tira essas pessoas da lista e fale só com Deus. Deus é capaz de julgar aquilo que está errado, de pessoas que fizeram algo contra você. Versículo 44. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. E foi isso mesmo. Parecia que a oração chegava até aquela nuvem e de lá não passava mais. Porque Deus falou para Jeremias, para de orar por esse povo. Não adianta orar, eles vão para o cativeiro. É o momento de seguir curtindo o sofrimento que Deus tem naquele momento, é a busca da santidade. E vamos encerrar com o versículo 45. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. O Senhor nos considerou a escória desse mundo. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Provavelmente inspirado aqui, né? Nesse versículo de Lamentações. O Senhor nos colocou lá no último da fila, nos considerou isso. Então, meus irmãos, a humilhação não é fácil para ninguém, mas você tem que curtir com o Senhor. E essa é a busca da santidade que nós procuramos. Mas talvez um versículo-chave da busca da santidade seja o versículo 29. Alguém pode ler? Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Isso. Começa por aí. Se humilhando diante do Senhor. Deus nos abençoe. Querido Deus, o Senhor é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso. E nós queremos, ó Pai, nos humilhar diante do Senhor nas nossas vidas, para obtermos a esperança, o livramento de situações que se apresentam em nós. Quando for pecado, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos fale para nós confessarmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.